Boa tarde a todos. Hoje vamos apresentar nosso seminário de evolução, um grupo formado por mim, Letícia, e pela Luciana. A gente vai apresentar esse artigo intitulado Nutrição e seu papel na evolução humana, que é um artigo de revisão que fala sobre a questão de estudos genéticos na evolução humana e na questão da alimentação. Então, antes do desenvolvimento de análises genéticas, havia apenas 3 abordagens para o estudo da evolução humana, que eram as evidências arqueológicas, antropológicas e fósseis. Notavelmente, todas essas abordagens aceitam que o Homo sapiens tenha surgido na África. O entendimento atual da evolução e nutrição humana se relaciona a terras úmidas e quentes das florestas da África, onde nossos ancestrais contavam com rico suprimento de frutas e folhas para sua nutrição. Contabilizar os fatores ambientais que impulsionaram a adaptação humana é atualmente desafiador, mas sabemos que há 2 a 3 milhões de anos atrás houve uma mudança acentuada no clima com muito menos chuvas, de modo que nossos ancestrais pré-homo se depararam com pastagens mais abertas e secas, habitadas por uma variedade de pequenos e grandes animais. Para sobreviver nesse cenário emergente, era necessário mover-se rapidamente e se adaptar. Por meio de estudos de genética e biologia molecular, o entendimento desses processos evolutivos tem tornado mais amplo. Está claro que enzimas desaturase de ácidos graxos surgiram nesse momento e permitiu que o ácido oleico encontrado nos animais fosse alongado, incorporado nos triglicérides e desaturado para produzir ácidos graxos essenciais de cadeia longa. Portanto, houve um aumento acentuado na disponibilidade de gordura, incluindo ácidos graxos, proteínas mais essenciais. Essa mudança na dieta também forneceu substratos que permitiram uma expansão do cérebro e toda uma série de desenvolvimentos comportamentais e sociais. Com base em estudos genéticos, podemos observar que os cruzamentos humanos ocorreram com neandertais, de modo que os genomas humanos modernos podem ter cerca de 1,2% de ascendência neandertal, mas essas sequências são muito raramente observadas em africanos. Dados africanos também sugerem que houve alguns cruzamentos com hominídeos antigos que continuaram existindo na África até cerca de 35 mil anos atrás, com 2 a 5% do DNA africano atual sendo derivado desses hominídeos arcaicos com os quais existe uma ancestralidade comum de 1,2 a 1,3 milhões de anos atrás. Descobertas recentes na genética moderna enfatizam como o Homo sapiens surgiu como uma entidade discreta na África há mais de 300 mil anos atrás. Essa observação é baseada principalmente em novas descobertas em uma caverna marroquina, como mostram esses 2 artigos. Os grupos dominantes de Homo sapiens estavam se desenvolvendo na África e estudos genéticos mais recentes enfatizam como os diferentes grupos aumentaram acentuadamente com mais migrações e adaptações aos ecossistemas notavelmente diferentes da África. A disponibilidade de diferentes alimentos parece ter contribuído para algumas adaptações locais, por exemplo, na variação do número de cópias de amilase, persistência da lactase, percepção amarga do paladar e o fato da propensão de algumas hemoglobinopatias. O risco predominante de infecções também significa que os genes relacionados ao sistema imunológico também foram os principais alvos da seleção. Os pigmeus evoluíram nas florestas da África Ocidental, onde as fontes de carne eram mais escassas, enquanto os maçais, altos e magros, emergiram na África Oriental, sustentados por uma dieta rica em proteínas com leite, sangue e carne. Estão sendo feitas tentativas para vincular a grande variação na forma e aparência humana, que é o fenótipo do Homo sapiens, com nossa compreensão genética do papel das interações de diferentes genes, mas isso está longe de ser alguma coisa muito rápida e direta. Vamos falar agora sobre diferenças populacionais no processamento nutricional. Para isso, vamos abordar algumas questões que foram tratadas no artigo, como a persistência da lactase em algumas populações. Após ocorrer o desmame, acontece um declínio da enzima lactase,
Porém, alguns grupos populacionais na África, no Oriente Médio e na Europa continuam com uma persistência à lactase ao longo da vida. Isso pode ter sido provocado por causa da domesticação de bovinos, ovinos e caprinos há cerca de 7.500 a 9.000 anos atrás. Os mecanismos genéticos para a persistência da lactase diferem entre diferentes grupos africanos e entre africanos e europeus, sendo que a persistência da lactase europeia surgiu há cerca de 2.000 anos. Com o desmame, houve uma perda na entrada imune do leite materno. Isso deixou as populações mais propensas às doenças e infecções. Assim, a persistência da lactase seria importante. As taxas de mortalidade infantil são excepcionalmente altas há muito tempo. Então, qualquer alteração genética que envolva uma tendência à persistência à lactase é rapidamente selecionada como vantajosa. Aqui temos um quadro que mostra sobre o nutriente a lactose, as diferenças étnicas, os desafios ou oportunidade alimentar e o significado nutricional. A sensibilidade ao álcool é resultado dos efeitos cumulativos de vários genes. O metabolismo do álcool varia entre as populações da África e entre europeus e asiáticos. Na Ásia Oriental e Polinésia, as mutações nos genes da aldeído-desdrogenase têm um efeito acentuado no metabolismo do álcool. Em asiáticos orientais, o acetaldeído se acumula, provocando um desconforto ao beber álcool. Isso se relaciona a uma mutação genética mitocondrial na atividade da acetaldeído-desdrogenase, que às vezes é considerada protetora do alcoolismo e dos cânceres gastrointestinais. As populações asiáticas afetadas, tradicionalmente, têm um grande ônus da hepatite B, o que amplia o risco de doenças graves no fígado. Esta aqui é a tabela do álcool, que mostra as diferenças étnicas, o desafio à oportunidade alimentar e o significado nutricional. A vitamina D. Pesquisadores sugeriram que a perda de pelos no corpo permitiu suar rapidamente, mas também expôs a pele clara aos raios ultravioletas. Como a vitamina D requer ativação por irradiação com a luz ultravioleta, foi assumido que o pigmento da pele que protegia a pele da radiação ultravioleta foi perdido à medida que as populações se moviam para as latitudes mais altas, com menor incidência de luz solar. O desenvolvimento da proteção da pele surgiu com a mudança no gene da melanina. A pele pálida, então, pode ter sido o estado ancestral que foi mantido quando as pessoas se mudaram para os climas do norte. Análises recentes indicam uma imagem complexa de múltiplos genes idênticos que afetam a pigmentação da pele em populações africanas, e essas variantes também são encontradas nas populações do sul da Ásia. Aqui temos o quadro da vitamina D, com as diferenças étnicas, o desafio à oportunidade alimentar e o significado nutricional. Adaptação dos genes FADS e síntese de ácidos graxos essenciais de cadeia longa. Já foi feita referência ao significado evolutivo da capacidade de produzir ácidos graxos essenciais de cadeia longa, com diferentes alterações polimórficas evolutivas nos genes da FADS, em diferentes populações africanas e na Europa. Embora não foram correspondidos em análises à capacidade real de diferentes grupos humanos de sintetizar gorduras insaturadas de cadeia mais longa. Os genes econômicos. O Homo sapiens havia evoluído com genes econômicos que teriam proporcionado vantagens de sobrevivência durante períodos de privação alimentar. Mas mudanças também poderiam incorrer no risco de obesidade e diabetes nas sociedades modernas. As fomes recorrentes nos últimos milênios continuaram a promover o desenvolvimento de genes econômicos. No entanto, a sobrevivência da fome ainda não depende necessariamente
do grau de armazenamento de gordura, e o desenvolvimento anterior de habilidades sociais e o uso do fogo na culinária, como uma capacidade contínua de se mover rapidamente para evitar predadores, era importante. Metabolismo e necessidade de proteína. O equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de proteínas na dieta em relação a outros nutrientes tem sido considerado um determinante na aptidão evolutiva. Foi demonstrado em moscas da fruta que um genoma fornece um modelo para definir proporções ideais de aminoácidos. Tais dietas definem proporções apropriadas de aminoácidos, melhoram a aptidão no início da vida e são benéficas para o crescimento, apetite, reprodução e expectativa de vida. Entre os indivíduos, no entanto, há uma variação substancial nos requisitos de aminoácidos, que são muito diferentes em uma população. Neste quadro, estão mostrando sobre o amido, as diferenças étnicas, desafio ou oportunidades e significado nutricional. Conclusão dos autores sobre o artigo. Nosso entendimento da complexidade da evolução humana está melhorando rapidamente, mas análises de como os fatores alimentares podem ter influenciado o controle genético de determinados atributos metabólicos e a suscetibilidade dos indivíduos à doença estão apenas emergindo. Análises dietéticas e fisiológicas metabólicas detalhadas estão em andamento em conjunto com análises genéticas de diferentes populações africanas. Mas desvendar a base para a variação genética nas respostas metabólicas à ingestão alimentar padronizada em diferentes populações em todo o mundo requer um estudo muito mais detalhado e rigoroso.